com Raul Mikhail Ivanov. E bem, caros amigos, estou extremamente contente por reencontrá-los. Então, como de hábito, eu os escuto. Questão: o que você chama de processo de fusão? O processo da fusão é o processo de retorno à luz. Ele se traduz pela luz azul, depois a luz branca, vivendo-se no interior de suas estruturas. É o momento da dissolução, fusão dos éteres em vocês, permitindo-lhes, em consciência, retornar à sua unidade. Questão: se estamos prontos para passar na existência, por que isso não se realiza? Caros amigos, vocês são dependentes da Terra, porque vocês não têm todos o mesmo destino. Alguns acompanharão a Terra na quinta dimensão. Se a Terra não passou e se vocês passam, ou o inverso, se a Terra se vai e aqueles que eram previstos de partir não partem, vocês são obrigados a ser sincrônicos em relação a três coisas. Primeiramente, em relação a Gaia, em sua totalidade. Em segundo lugar, sincronia em relação ao território, ou seja, ao solo em que vocês estão. Portanto, nada há que se oponha. Simplesmente vocês são semeadores de luz e vocês são aqueles que, nesses últimos tempos, permitem a luz difundir-se, de próximo em próximo, para aqueles que estão prontos a acolher e a viver o processo. Portanto, nada há que se oponha. Terminou. Aliás, os laços que os impediam de ir à sua existência ou viver inteiramente a fusão não existem mais, para a maior parte de vocês. Então, alguns, nesse processo, estão mais ou menos avançados. Há quem comece a perceber a modificação dos sons que correspondem ao canto da terra, ao canto do céu, que não é ainda percebido pela totalidade da terra e dos humanos. É um processo que se põe a caminho. Agora, nós sempre dissemos, nada mais há que se oponha. Mas, há que manter uma forma de sincronia em relação à Terra, em relação ao lugar onde vocês estão, também, primeiro a Terra, em seguida, o lugar onde vocês estão. Em terceiro lugar, também, em relação às circunstâncias, eu diria, não mais do solo, mas localmente, de acordo com os lugares do solo onde vocês estão no mesmo país. Aí está o que se pode dizer no dia de hoje. Mas é muito simples, vocês saberão, e vocês sabem, que o momento chegou. Mas vocês saberão que tudo se acelera, disseram-lhes, quando o som da terra for percebido em toda a terra, quando o som do céu aparecer, como para a terra nesse momento, em alguns lugares, e depois, sobre toda a terra, porque o som do céu é ligado ao canto do cosmos. Vocês sabem que a magnetosfera, a ionosfera e a heliosfera foram perfuradas. Existem zonas onde os campos magnéticos da Terra são extremamente móveis e onde a penetração dos raios cósmicos se faz de maneira mais intensa. São primeiro os dois polos e, em seguida, uma zona que é chamada o meio do Atlântico. É naquele lugar que os cantos são ouvidos, mas, do céu, mais no meio do Atlântico, até prova em contrário, não há ninguém que ali viva, portanto, há pouca chance de ouvi-lo lá, o mesmo nos polos. É preciso esperar que a difusão desse som e desse canto se faça ao nível do primeiro país, vocês compreenderam, ou seja, que se faça o giro ao nível do Atlântico para se reencontrar ao nível do Pacífico e, portanto, ao nível do cinturão de fogo do Pacífico, no alto primeiro e depois abaixo. Mas, no interior do ser humano, nada mais há que se oponha. Há ainda medos, mas o medo será varrido pelo mecanismo que vocês viverão. Mas, eu repito, vocês não partem todos para o mesmo lugar, vocês não partem todos no mesmo momento. Há os que farão horas extraordinárias entre os antigos, porque eles têm o hábito da luz. Faz anos que eles vivem as transformações. Questão: o som do céu assemelha-se ao som que se ouve quando se parte na existência, um silvo extremamente potente, estridente, agudo. A modificação que existe atualmente em seus campos vibratórios, a modificação do som que vocês ouvem, alguns de vocês, que se modificou nos ouvidos, é o som celeste.
Alguns de vocês têm sinais de que não estão alinhados, portanto, isso risca um pouco, mas, globalmente, efetivamente, é um som estridente, extremamente agudo que aparece naquele momento, e que será ouvido em diferentes lugares e, depois, sobre toda a Terra. Questão: o que é o 13º corpo? O 13º corpo é o ponto de reunificação que está no alto da fonte de cristal do Bindu. É o lugar de reconexão à existência que conduz ao coração. Eles estão em ressonância, ambos, como Erer. Há uma ressonância entre o coração de seu corpo de existência e esse famoso ponto chamado 13º corpo que não é, propriamente falando, um corpo, que é um ponto de vibração. É um ponto da consciência. Questão: há outros mundos fragmentados que vivem a mesma coisa que nós? Nós temos já o bastante a fazer aqui, hein? Não, os mecanismos, se querem, de finalização de liberação, são obrigados a esperar as passagens desses sistemas solares que foram falsificados, para aqueles que aqui permanecem, no alinhamento galáctico. Não é possível de outro modo. Sem isso, nós o teríamos feito de maneira sincrônica. Há, de qualquer forma, uma noção de ciclo a respeitar para romper, justamente, o confinamento. Isso necessita a implementação de forças prodigiosas ao nível dos mundos multidimensionais e ao nível da própria luz. Questão: na medida em que se faz essa escolha de estar nesse mundo falsificado, será que se pode recair mais facilmente num outro mundo falsificado? Não. Isso foi dito várias vezes. É o fim da falsificação em todos os universos e em todos os multiversos. Não haverá mais, jamais, separação. Mesmo os mais, como dizer, lagartas de vocês irão a lugares onde sabem que, mesmo se são lagartas, eles verão a borboleta. Questão: como nossos corpos de existência encontraram-se fechados no Sol? É o princípio da falsificação, é implementar forças eletrogravíficas. Gravitacionais, se preferem, eletromagnéticas, gravitacionais, que criam uma atração. Atração, visão, eixo falsificado. Como é que se desvia um eixo? Ali exercendo forças, qualquer que seja a natureza desse eixo. Se é um lápis no papel, vocês apagam um eixo e desenham outro. Agora, quando é ao nível dos universos, basta curvar os eixos e curvar o tempo e o espaço. Isso não é feito de um dia para o outro. Isso é ligado à presença de embarcações de metal, extremamente grandes, que são capazes, devido à rotação delas ao redor de algo, de separar os elementos. É exatamente isso que foi feito. Questão: reencontrar a existência vai nos permitir comunicar com os seres de outras dimensões, mas que estão sobre a Terra, os animais, as árvores. Se você está, em definitivo, em seu corpo de existência, isso quer dizer que a Terra passou, também, em sua quinta dimensão. Portanto, não há mais animais, não há mais árvores. Portanto, você não pode se comunicar com algo que não existe mais. Questão: isso pode ser feito antes que a Terra tenha ascensionado? Sim, inteiramente. Você pode se comunicar, aliás, isso foi dito não sei mais por quem, a capacidade para entrar em comunicação, no modo horizontal, ou seja, na mesma dimensão, isso foi dito por uma estrela, comunicar-se também com as outras dimensões. É exatamente o mesmo processo. Isso corresponde, antes mesmo de estar na existência, ao fato de ter ativado as coroas. Questão: isso pode ser um indicador de uma etapa para a existência? Sim, inteiramente. Mas há indicadores interiores muito mais potentes. Questão: quando você dizia que os medos serão varridos, isso significa que é o corpo mental que vai desaparecer. Para alguns, será o corpo físico. Para outros, será o corpo físico, o corpo etéreo, o corpo astral, o corpo mental, o corpo causal. Tudo depende de seu destino. Se seu corpo mental é demasiado fechado, compartimentado, vocês serão obrigados a reencarnar, porque não se poderá liberar, como dizer, alguns átomos embriões característicos do espírito. Portanto, vocês serão depositados em lugares onde poderão aperfeiçoar sua liberação.
A lagarta que não quer se tornar borboleta, somos obrigados a mostrar-lhe o que é uma borboleta e depois habituá-la a ver uma borboleta. Nada há de pior do que as programações ligadas ao mental, porque elas fecham em convicções, crenças e os impedem de viver a experiência. O mental participa, ao nível humano, do confinamento. A analogia que há, nós dissemos que havia 3 forças de confinamento presentes ao nível do sistema solar: a heliosfera, a magnetosfera e a ionosfera. A magnetosfera é ligada a quê? Ela é ligada ao corpo astral. Isso, vocês sabem, nós havíamos dito. A heliosfera é ligada ao corpo mental. É o envelope o mais distante. É similar ao nível da aura mental do ser humano. E, enfim, a ionosfera, que está se transformando nesse momento mesmo, é ligada à fusão dos éteres e, portanto, ao corpo etéreo. Há uma analogia total. São as mesmas ressonâncias. A fusão dos éteres corresponde ao desaparecimento desses 3 envelopes. Naquele momento, há a luz branca, ou seja, o núcleo de imortalidade que aparece, corpo crístico se preferem, além do corpo causal que, portanto, dissolvendo as 3 camadas de confinamento, vocês têm a possibilidade de ser liberados, inteiramente. Questão: em quantas vão multiplicar-se nossas fitas de DNA? Isso quer dizer o que em quantas vão multiplicar-se? Vocês passam de 2 para 12. As fitas de DNA, tais como vocês as concebem nos corpos carbonados, não é verdadeiramente a mesma coisa nos corpos, por exemplo, de estrutura silicada. Há um sistema de ressonância. Vocês, ao nível carbonado, têm a precipitação dessas forças de ressonância. Não é de modo algum a mesma coisa ao nível do corpo de luz, ainda menos ao nível de um corpo silicado e ainda menos ainda mais alto. Lembrem-se, também, o que lhes disseram. Vocês têm tendência, como seres humanos, como estão fechados ainda e não sabem o que há do outro lado, exceto aqueles que começam a vibrar o que vocês vivem nesse momento, mas até o presente, vocês eram obrigados a supor, e toda a falsificação vem daí, considerar que as regras do espírito eram as mesmas que as regras da matéria carbonada falsificada. Daí vem toda a confusão dos ensinamentos espirituais que são baseados na observação da existência que era falsificada. As leis do espírito nada têm a ver com esse mundo. Questão: no mundo unificado, o cristal vai substituir a célula. O cristal vai substituir a célula. Não, é o carbono que será substituído pelo silício. Questão: a forma pode ser um cristal? Não, as matrizes cristalinas pertencem a dimensões que nada têm a ver com qualquer forma antropomorfizada. Portanto, eu duvido muito que haja uma consciência humana que seja capaz de se reencontrar nessas formas cristalinas. Em contrapartida, há corpos de cristal que se chama corpo de cristal porque eles são constituídos de silício. Mas não são cristais tais como vocês o entendem nesse mundo. Eu não disse cristais à base de silício. Eu disse corpos silicados. Os cristais que pertencem, para além do antropomorfismo, eu não posso descrevê-los. Vocês têm a imagem disso sobre a Terra. São as matrizes cristalinas. Mas um corpo silicado à base do que se chama corpo de cristal não é um cristal, no sentido que você entende. Agora, vocês sabem muito bem que, por exemplo, mesmo um arcanjo, quando ele vem em sua forma de luz de 5ª dimensão, é uma de suas projeções. Porque um arcanjo é estabelecido na 18ª dimensão e isso nada mais tem a ver com o antropomorfismo estabelecido na 5ª dimensão. E descrever formas que são móveis e que não são fixas é impossível. Vocês podem descrever algo que é fixo. Vocês podem descrever-me o espírito. Tudo que não é fixo não pode ser fixado numa descrição. É toda a diferença entre conceito mental e a experiência que corresponde a essa multidimensionalidade. É como se vocês me pedissem para descrever o espírito ou pedissem para descrever, não sei, um arcanjo numa dimensão que é sua 18ª dimensão. Há representações que existem, é claro, mas é extremamente difícil conceituar isso, porque é algo que se vive do interior e não numa projeção intelectual. Além disso, para nada serve no que vocês vivem. Não temos mais perguntas.
Agradecemos. Todo o meu amor os acompanhe em seu caminho. E lembrem-se, nós estamos em vocês também, ao mesmo tempo. Então, cabe a vocês nos desvendar, no interior de vocês. Nós lhes dizemos até muito em breve. Até logo. Mensagem atemporal.